Olá, estudantes do 7º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre os climas do Brasil, entender características dessas diferenças, dessa diversidade climática do nosso território, que são estabelecidas a partir de um estudo básico do tempo atmosférico, e essas características do tempo atmosférico, as médias dessas características, por exemplo, de temperatura, de precipitação, vão estabelecer os diferentes tipos de clima do Brasil. Eu sou a professora Gorete Wozniak e venham comigo para esse conhecimento. Então, por que existem diferentes tipos de climas no Brasil? Por que nós temos essa diferença? Não é um único tipo climático. Primeiro a gente tem que entender que a atmosfera é dinâmica e tem mudanças que ocorrem nessa atmosfera, né? E aí, essas mudanças nós dizemos que é o tempo, estado momentâneo da atmosfera. Então, um momento está chovendo, no outro momento o sol entre nuvens ou está ensolarado, isso são mudanças momentâneas que eu caracterizo como tempo atmosférico. Quando se estuda essas características do tempo atmosférico, se observa isso ao longo de alguns anos, se estabelecem os tipos climáticos. Então, o clima é definido como a média do tempo meteorológico ou atmosférico observado em uma certa região por um período. Então, o clima é essa média que é observada ao longo de um período. O tempo é a condição momentânea. E aí se estabelecem, então, características diferentes, portanto, se estabelecem tipos climáticos diferentes. Quando eu penso no tempo meteorológico, exemplos em relação a isso. A entrada de uma frente fria que nós vamos ter ali provoca uma mudança rápida. De um lugar que estava ensolarado, num outro momento, mais chuvoso. Então, eu tive uma mudança ali momentânea das condições atmosféricas ou do tempo atmosférico, certo? Pode diminuir a temperatura, a entrada dessa frente fria. Então, eu tive uma mudança momentânea daquela característica. E aí, qual é a importância da previsão do tempo? Para várias atividades, nós temos a necessidade de entender, de saber as condições da atmosfera naquele momento. Como, por exemplo, na agropecuária, para o plantio ou para a colheita, se analisa a previsão do tempo ali para entender se é possível plantar naquele período, se é possível colher naquele outro período, certo? Outros exemplos, a pesca, a construção, o lazer e até para o trabalho, para o nosso dia a dia, é importante pensar na previsão do tempo e na sua importância, tá? E aí, é possível estabelecer a previsão do tempo com antecedência? Sim, a partir de estudos, de imagens de satélite, a partir de determinadas características em relação às mudanças momentâneas da atmosfera. Então, a gente vai ter ali uma organização das nossas atividades diárias baseado nessa previsão do tempo. Esses estudos meteorológicos, e aí monta-se então uma previsão, uma ideia do que pode acontecer nos próximos dias. E as pessoas organizam, inclusive, suas atividades baseadas nessa previsão, com a ideia do que traz essa previsão do tempo ali, certo? Então, por isso ela é bem importante. E com base nessa observação ao longo de um período, se estabelecem diferentes tipos climáticos. Então, o que nós vamos ter no Brasil especificamente? 6 grandes tipos climáticos. Quais são eles? O equatorial, que está aqui em amarelo, o clima tropical em toda a porção central do Brasil e partes ali da região norte, o clima semiárido aqui numa porção da região nordeste, o clima tropical de altitude em regiões mais elevadas aqui da região sudeste, o clima tropical atlântico, que é no litoral, e o clima subtropical, que é na região sul do Brasil. Então, por características diferentes de precipitação, temperatura, principalmente, se estabelecem esses grandes tipos climáticos do Brasil, certo? Nesse vídeo nós falamos sobre os climas do Brasil, a importância deles, a diferença entre o tempo atmosférico e o clima e como a gente estabelece essas características. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.